sempre um prazer muito grande encontrar as pessoas que tentam buscar significado para a vida, buscar beleza na nossa existência, buscar sentido para a nossa passagem nessa vida tão interessante, tão desafiante e tão instigante. Ela está aí mesmo para extrair potencialidades que de outra maneira ficariam adormecidas se não fossem desafiadas. Então a vida é um desafio constante para extrair consciência, extrair ações, reações, respostas de consciência que possam cumprir o seu papel, trazer a vida plena à existência graças às suas mudanças, seus aspectos desafiadores, e a nossa missão possa ser cumprida porque desenvolvemos muita coisa que possa responder a essa vida. E essa intenção hoje nossa de investigar um tema um pouco polêmico, mas muito instigante e muito esclarecedor. Quando bem pesquisado, quando bem avaliado, ele é muito esclarecedor para a nossa vida dentro de uma sociedade chamada teosófica, que tem um balizamento de princípios numa existência una, na vida una, e o primeiro objetivo dela reflete essa percepção da vida una, é a fraternidade universal. Se a vida é uma unidade, a consequência imediata é que o outro é meu irmão, é que o próximo está comigo numa mesma vida, é um mar de vida, e aí então nós temos uma nova perspectiva para a existência, onde a diferença não é mais uma ameaça ou um inimigo a ser combatido. A diferença passa a ser uma riqueza e uma beleza que o outro possui, que vai me estimular, vai me engrandecer, vai me trazer alegria e deleite em estar convivendo com novos aspectos de uma vida ilimitada. Então agora, se tivermos só essa visão da unidade da vida, da existência, e não passarmos a um lado ou outro, não cairmos na armadilha mental de achar que tudo que é fora de nós é ameaça e desafio, que nos causa perigo, e sim que é um acréscimo da vida una que se mostra em outras facetas, nós teremos outra perspectiva para a vida, e essa nossa existência pode ser uma existência de paz, de amor, de amizade, de companheirismo e de alegrias indizíveis. Mas o tema de hoje é a visão e a vida de um grande instrutor da humanidade. A ideia de que de tempos em tempos um grande instrutor aparece na humanidade está sempre presente nas tradições religiosas, e numa visão clássica, de tempos em tempos um grande instrutor aparece na face da Terra, trazendo uma nova faceta de uma mensagem para ajudar a humanidade a se desenvolver de acordo com novos tempos chegando, novas perspectivas, um novo desabrochar de consciência. E assim esse grande instrutor, embebido de uma consciência mais elevada, tomado por uma consciência mais elevada ou inspirado por uma consciência mais elevada, traz uma nova mensagem espiritual e religiosa para a humanidade. E havia essa expectativa em um homem que, quando criança, foi encontrado numa praia, lá na Índia, e um clarividente famoso chamado Charles Webster Leadbeater, ao avistá-lo, ficou impressionado com a beleza de sua aura, pois não possuía nenhuma partícula de egoísmo, algo muito raro de ser observado clarividentemente. E ele, com essa perspectiva de haver um novo grande instrutor na humanidade, com uma tenra idade, ele foi visto nos seus 12, 13 anos de idade, e havia uma potencialidade muito grande ali de ser um grande veículo de consciência para a humanidade. E esse menino foi praticamente adotado, teve sua educação nas áreas teosóficas, nos princípios teosóficos de pureza, de cuidado com a natureza emocional, mental, física e assim por diante. E ele revelou-se realmente um gigante espiritual, um gigante maduro e
pronto para trazer da sua pureza uma mensagem de renovação espiritual, uma mensagem que daria mais um passo para a humanidade evoluir, dar um passo à frente. E essa perspectiva alimentou uma expectativa. E a grande polêmica, vamos dizer assim, é que essa expectativa foi frustrada. Por uma determinada fase da vida, ele foi criado, educado dentro do ambiente de uma sociedade teosófica. Que bom que foi assim para a vida dele, para a vida toda. E ali mesmo havia uma determinada tendência na sociedade chamada teosófica de uma certa autoridade de determinadas pessoas, de um certo caminho com líderes, de uma certa instituição que orientaria as pessoas. E esse grande ser, percebendo isso, ele criou ou ele fez um ato que exigiu dele muito esforço, muita energia, muita aplicação. Ele vendo uma religião se formando em torno dele, uma religião formal se criando, ele teve a coragem de, aos 20 e poucos anos de idade, dissolver essa religião nova, essa nova ordem ou essa nova instituição. Há que se ter muita coragem. Imagine você com 20 e poucos anos, sendo endeusado, sendo paparicado por todos, dizendo que você seria um grande instrutor da humanidade e que estavam criando uma religião em torno de você. Imagine você a tentação de se deixar levar por essa perspectiva brilhante, maravilhosa de uma vida de conforto, de beleza, de facilidades e de admiradores em volta o tempo todo. Para um jovem de 20 e poucos anos era realmente muita tentação, mas para um espírito de milênios não seria isso que deveria parar a sua missão na vida, na existência. Para uma alma que viveu por eras e que tem uma maturidade, ela tinha uma missão para fazer na vida, sabia da sua missão, e essa missão era esclarecer a humanidade em termos psicológicos, em termos do que a humanidade está fazendo, de criar autoridades, de criar gurus, de criar adorações artificiais e daí se acomodar, se adaptando apenas a um credo, a alguém para adorar, e aí os seguidores não estariam se iluminando. Os seguidores apenas seguiriam, e quem estaria se beneficiando materialmente, inclusive, seria quem seria o adorado. Então imagine que aos 20 e poucos anos esse ser teve a ousadia e a coragem e a energia de, com 4.000 seguidores, projetos financeiros em andamento para comprar bens, para fazer uma nova religião da humanidade, com uma expectativa de pessoas da época, e ele teve a coragem de dissolver essa estrutura toda. E a gente pensa um pouco numa situação dessa de crise em que as pessoas tinham uma expectativa e ela foi frustrada para essa questão religiosa, não para a questão espiritual. Daí para frente tivemos um cisma, vamos dizer assim, numa sociedade em que os seguidores desse grande ser quiseram segui-lo e outros que viram que houve uma expectativa e não foi cumprida se afastaram da sociedade. Então este momento foi um marco na história da sociedade teosófica, e a beleza e a riqueza de uma percepção que eu vou tentar compartilhar é de ver que tudo foi certo, tudo foi correto, tudo foi do melhor jeito possível. A espiritualidade daquela época, ela estava sempre contaminada com a questão autoridade, com a questão quem é o guru da vez, qual é a organização que fica dizendo o que se deve fazer, como se deve comportar,
como que as coisas devem ser feitas e a gente apenas obedeceria. A história da religiosidade tem isso, das religiões formais. Fazem-se os sacerdotes, fazem-se as autoridades e as pessoas seguem, a ponto de dizer que só através do sacerdote é que se chega a Deus. Na nossa tradição ocidental nós temos isso, essa muleta, né, psicológica e uma muleta espiritual de dizer que não, eu não tenho acesso à divindade, é só através do sacerdote que eu posso chegar até o Pai. Então a história das religiões mostra uma dependência de autoridade, mostra uma dependência de uma instituição e do conforto psicológico de se fazer parte de uma instituição. Eu dentro do coletivo estou bem psicologicamente, não é assim? Eu dentro de um grupo eu me sinto confortável psicologicamente. Mas e se vier alguém e disser para você, você está apenas seguindo, você não está revelando a sua divindade, você está apenas se conformando a uma autoridade, você não está sendo espiritualmente vivo, você está apenas se conformando, você está apenas seguindo. Se alguém disser isso para o povo em geral, eles vão se incomodar, pois nós não temos energia suficiente para pensar com nossas próprias mentes e nos libertar das pretensas questões fechadas do autoritarismo espiritual, do autoritarismo religioso.